A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Ao introduzir a carta, e antes de nós fazermos a leitura, deixa eu só dizer algumas palavras sobre essa carta. Eu me lembro, estudando no IB, havia uma tendência a dizer que essa carta foi escrita por Paulo. Eu sei que não tem a escrita, não está como todas as cartas de Paulo, dizendo Paulo, apóstolo. Mas dessa vez eu não tenho nenhuma dúvida que não é Paulo. Não é Paulo. Eu sempre afirmava ser Paulo. Mas tudo indica, pelo modo de ser escrito essa carta, pela maneira de dirigir aos judeus, pela maneira de citar constantemente a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e não citar diretamente das escrituras do Velho Testamento, como Paulo costumeiramente faz em todas as suas cartas. Então nós ficamos mais do que convencidos que essa carta não foi escrita por Paulo. Mas também nós não sabemos quem escreveu. O pastor vai vir agora com a autoria da carta para todos nós. Nós não sabemos. Uma coisa boa, que nós sabemos que o autor é o Espírito Santo. E as verdades que aqui estão contidas são muito importantes para a nossa vida. É verdade também que é muito difícil estudar Hebreus sem o conhecimento de Levíticos. Por isso que quando é estudado o livro de Hebreus, aqui no IB, nós também estudamos juntos o livro de Levíticos. Porque Levíticos dá toda a explicação sobre os sacrifícios. E aí quando chega em Hebreus, temos todo o cumprimento daquelas explicações. Mas vamos então para o nosso texto. Hebreus é diferente, tão diferente das cartas paulinas, que parece mais um sermão do que uma carta. Um sermão bem cumprido. Essa o pastor Elias perdeu para o autor de Hebreus. Porque esse sermão é de 13 capítulos e demora muito mais do que uma hora. Mas realmente nós vamos pedacinho por pedacinho. Hoje só no prólogo, só começando nos primeiros 3 versículos. Hebreus 11, de 1 a 3. Vocês querem ficar em pé para ficar sentado por mais 30 minutos, né? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Eu vou fazer Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que Deus possa abençoar e trazer o entendimento desta porção de escrituras ao nosso coração. Amém? Querido Deus, me coloco nas tuas mãos. Quero apenas ser um instrumento para transmitir o teu recado que está aqui. Acabamos de ler essa escritura tão preciosa. Pedimos que o teu Espírito, que é o autor desta carta, deste livro, venha falar aos nossos corações, tocar em nossos corações, para que nós possamos entender essas verdades tão preciosas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação de Cristo. Como nós falamos, o autor de Hebreus é desconhecido.
E aqui nós encontramos, nesses 3 primeiros versículos, já uma descrição da pessoa de Jesus. Esse texto apresenta Cristo encarnado e apresenta Cristo divino. Tem 3 textos específicos que falam sobre isso. Todos eles é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo de João trata sobre o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Daí o Verbo se fez carne. Então temos João 1. Depois nós temos Colossenses capítulo 1. Outro capítulo maravilhoso que apresenta a divindade de Cristo. E apresenta Jesus como a primazia, como primogênito dentre os mortos. Apresenta Jesus como o Criador de todas as coisas. E daí temos esse capítulo de Hebreus. Hebreus capítulo 1. O que nós temos que entender é que Hebreus foi escrito primariamente para os hebreus. Fácil de entender isso, né? Para os judeus. Hebreus foi escrito primariamente para os judeus e com a mentalidade toda do Velho Testamento aqui presente o tempo todo. Os sacrifícios são recordados, repetidos. E Hebreus tem como objetivo exaltar a pessoa de Jesus e mostrar que Jesus é superior. Jesus é superior às alianças. Começa falando, Jesus é superior aos anjos. Continua falando, Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão, a Josué, a todas as alianças. E então, por todos os 13 capítulos de Hebreus, a superioridade de Jesus Cristo é vista. Deus instituiu os sacrifícios para mostrar que o homem precisa se achegar a Deus através do sangue. Às vezes você fala, mas tudo isso sim, todos os sacrifícios precisavam ter o sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hoje nós sabemos que não há necessidade mais de sacrifícios, porque Jesus, o Cordeiro Pascal, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio e de uma vez por todas se sacrificou. E não há necessidade de ficar repetindo os sacrifícios, como era repetido no Velho Testamento. No livro de Levíticos fala sobre os 2 bodes, né? O bode expiatório e o bode emissário. O bode expiatório, o sacerdote vinha e confessava os pecados sobre aquele bode expiatório, e daí ele era morto no lugar do ofertante. E aí nós vemos o termo expiatório, é no lugar de alguém. O outro bode era o bode emissário, que era levado para o deserto, para bem longe, distante, para nunca mais ser alcançado. E Jesus cumpriu esses 2 tipos, tanto do bode expiatório como do bode emissário. O livro de Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus 10:10, especificamente, não precisam olhar lá, nós vamos estar falando várias vezes nesse texto, fala que Jesus veio para sacrificar de uma vez para todas. E depois que Cristo realizou o seu trabalho, ele se assentou. Alguns vão dizer, mas por que Cristo se assentou? Ele se assentou porque o seu trabalho foi terminado. O sumo sacerdote no Velho Testamento não podia assentar-se. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, assentou-se à direita do Pai, nas alturas, na majestade, porque o seu trabalho foi completo como sumo sacerdote. Hoje nós vamos estudar os primeiros 3 versos. E esses 3 primeiros versos mostram que Jesus é melhor do que tudo e todos. É uma afirmação da divindade de Jesus Cristo. Portanto, nós vamos olhar nesses fatores principais da encarnação de Cristo.
nesses 3 versículos. Primeiro fator, a preparação de Cristo. Começa dizendo, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Primeiro nós temos aqui a preparação para Cristo. Deus falou. Quando diz o texto, Deus falou aos pais, aos patriarcas. Deus falou a Abraão, Isaac, Jacó. Deus falou para todos aqueles que antecederam aos pais, através dos profetas. Esta foi a maneira que a palavra de Deus foi transmitida. E nós vemos aí que ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Como Deus falou? Muitas vezes são as porções das Escrituras. Os 66 livros da palavra de Deus. 39 no Velho, 27 no Novo. Essas foram as muitas vezes que Deus falou. Muitas vezes Ele falou, e também de muitas maneiras. Ele falou através de sonhos, de visões. Ele falou através de figuras, de símbolos. Assim Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Essa foi a maneira que Deus falou, preparando para a vinda de Jesus Cristo. E vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tudo preparado. Porque tudo foi profetizado, vou até usar aquela expressão, nos mínimos detalhes. Em tudo, onde ele iria nascer. Em Miqueias 5,2, e tu, Belém, é prata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá. Lá, daquela cidade de Belém, Jesus iria nascer. E nasceu como havia sido profetizado. Os mínimos detalhes em relação ao seu sofrimento são dados para nós em Isaías 53, no Salmo 22. Até as próprias palavras de Cristo na cruz são nos dados ali naqueles textos. Cristo então é visto no Velho Testamento. E lembramos que Jesus mesmo fez isso. Ao conversar com os discípulos no caminho de Emaús, o que ele fez? Ele foi falando sobre tudo que nas Escrituras dizia a seu respeito, na lei, nos salmos e nos profetas. Isso inclui toda a Bíblia hebraica. E vemos que Jesus está em todas as Escrituras do Velho Testamento. Portanto, os profetas falaram muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, então, pelos profetas. Esta foi a preparação para Cristo. Mas segue ainda a apresentação de Cristo. Verso 2, só a primeira parte nós temos a apresentação de Cristo. Nestes últimos dias, e irmãos, nós temos que entender esses últimos dias aqui. Esses últimos dias não são os últimos dias que estamos vivendo hoje, proféticos, que chegam próximos, então, à volta de Cristo. Nesses últimos dias, quando ele diz aqui, são os dias em que Jesus veio encarnado aqui neste mundo. Ali já se instalou os últimos dias. E por isso que diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A maneira que Deus se manifesta hoje é através de Jesus. Hoje não tem ninguém recebendo revelação nova. Quando a pessoa diz, Deus falou comigo, ou eu recebi algo do Senhor, pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Deus falou no passado pelos profetas. Hoje Ele fala através de Cristo e através da sua palavra escrita. Nós só sabemos das coisas de Deus por causa da palavra de Deus. Nós temos que entender, deixa eu dar um pouquinho de teologia rapidamente para os irmãos, as duas maneiras que Deus se revela. Temos a revelação geral de Deus e temos a revelação especial de Deus. A revelação geral de Deus é através da natureza.
Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como sua própria divindade, são vistas por meio das coisas que foram por ele criados. Então a divindade de Jesus é vista até na criação, e isto é revelação geral. Outra revelação geral é a consciência. Todo homem tem ali na sua consciência algo que diz Deus existe. Essa é uma revelação intuitiva, está lá dentro. Então temos duas revelações gerais, através da natureza e através da consciência. Mas tem também duas revelações que são especiais. A revelação especial que sabemos que aqui está falando é através da pessoa de Jesus Cristo. Nestes últimos dias, Ele nos fala, Ele nos tem falado e continua falando através do Filho. Esta é uma revelação especial de Deus. Mas para que essa revelação especial de Deus chegasse para nós sem distorção, Ele dá a revelação também especial nas Escrituras. A palavra de Deus é a segunda revelação especial de Deus. E a palavra de Deus está completa. Quando fecha o livro de Apocalipse, terminou. Não tem nada mais para acrescentar. Terminou a revelação divina. Terminou a revelação da pessoa de Jesus no livro de Apocalipse. Aí então temos a apresentação de Jesus Cristo. Deus se revelou através de Cristo. Não tem mais nenhuma revelação hoje. Joseph Smith e todos os outros que falam que estão recebendo revelação hoje, livro dos Mormons, e qualquer outra revelação que a pessoa está dizendo, é falsa. A revelação perfeita de Deus é em Jesus Cristo e não há mais nenhuma revelação depois desta. Acabaram-se as revelações, porque a Escritura foi completa. Amém? Vamos para nosso terceiro fator. Nosso terceiro fator começa no final do versículo 2 e continua pelo verso 3. Hoje eu não vou falar detalhadamente sobre cada uma dessas supremacias ou superioridades de Cristo. Eu coloquei o título Supremacia de Cristo. Temos 7 aqui. 7 superioridades de Cristo. Cristo é supremo sobre todas as coisas. E é uma das ênfases que nós vamos ficar repetindo várias vezes nesse livro de Hebreus. O termo supremacia aparece mais em Colossenses capítulo 1. Nós vemos que Jesus é esta supremacia. Ele é superior a todos e tudo e todos. E começa a descrição. Primeira descrição mostrando a superioridade, a supremacia de Cristo é sua herança. E no final do verso 2, notem que diz sobre a sua herança: herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E o que é bom sabermos é que nós somos herdeiros junto com Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele é herdeiro de tudo de Deus. Ele é herdeiro de todas as coisas. A segunda superioridade ou supremacia de Cristo é visto no seu poder. O poder de Cristo é um poder criador. Quando pensamos no poder criador, é o poder de criar do nada as coisas. Somente Deus é capaz de criar do nada. É por isso que Jesus é Deus. Porque Ele criou do nada. E diz, Ele também fez o universo. Lembramos lá de João 1, quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Jesus teve parte ali na criação. Jesus não passou a existir na sua encarnação. Ele já existia antes da fundação do mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Então nós vemos a sua herança também, o seu poder criador. Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, pelo fiat.
Pela palavra de Deus. Deus disse e aconteceu. Pela palavra de Cristo, o Verbo vivo, que também teve parte na criação do mundo. Pelo seu poder. Mas a terceira supremacia aqui mencionada é a sua glória. O resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória. Sabe o que isso significa? É o Shekinah, ou Shekinah, como alguns dizem. Shekinah é a glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória. Ele é a manifestação visível de Deus. A luz de Deus é vista em Cristo. No Velho Testamento, a glória de Deus se manifestava numa nuvem. Aquilo lá era o Shekinah, a glória de Deus. Depois, chegando no Novo Testamento, essa glória de Deus é manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória. Agora, a próxima expressão é a que eu mais gosto daqui. É sua essência. Na supremacia de Cristo, a quarta descrição diz: ele é a expressão exata do seu ser. Será que tem alguma dúvida que Jesus é Deus? Olha como é bem claro esse versículo. Ele é expressão exata do seu ser. E ao estudarmos o livro de Hebreus, nós vamos ver repetidas vezes, mostrando que Jesus é Deus. Ele é o Criador, Ele é Deus. Por quê? Ele é a expressão exata de Deus. E quando nós estudamos João, lembra em João 14, Filipe, já com Cristo há tanto tempo, disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda fica pedindo: mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê Jesus está vendo Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Portanto, nós vemos a sua essência. Ele é a expressão exata de Deus. Quem é Jesus Cristo? Jesus é Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Sua autoridade. Continua dizendo, mostrando, e eu gosto no nosso estudo sobre quem é Jesus Cristo, esses dois versículos aqui dividi em pessoa e trabalho. Dessa vez, nesse sermão, não dividi pessoa e trabalho, mas as duas coisas são vistas aqui. A pessoa de Cristo e o trabalho de Cristo. E aqui nós observamos a sua autoridade. Ele é o sustentador de todas as coisas. Novamente, recordando um pouquinho de teologia. 3 aspectos de Deus que fazem nós reforçarmos o fato que Deus existe. Sua criação, sua preservação e a sua providência. Esses 3 fatos reforçam para nós: Deus é Deus porque Ele é Deus Criador. Deus é Deus porque Deus, Ele preserva o que Ele criou. Não vira uma bagunça. Se Ele não preservasse o que criou, esse mundo todo viraria um caos. E Deus é Deus porque Ele providencia pelos seus filhos. Amém? Jesus é os 3 também. Jesus é Criador, preservador e providenciador. Ele tem toda a autoridade. A mesma autoridade foi dada para Ele, tanto na criação, na preservação, como na providência. Deus está... Ele nunca... Só pensa um pouquinho. Já pensou se Deus tirasse a mão só um pouquinho? O que viraria essa terra? A bagunça que viraria. Já viram uma bagunça sem Ele tirar a mão? Mas se Ele tirasse a mão só um pouquinho? Na tribulação Ele vai fazer isso. Mas Ele está preservando aquilo que Ele criou. Mas temos ainda a sua redenção. E aí é o trabalho dele. Perdoador de pecados. Que diz... tendo feito a purificação dos pecados. E é exatamente esse trabalho que é destacado mais no livro de Hebreus. O trabalho de Cristo como sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus que vem e tira o pecado do mundo. Sua redenção. E lembramos que essa palavra redenção significa comprar. Geralmente gosto de explicar os 3 sentidos da palavra grega. 3 palavras gregas. Que é agorazo,
exagorazo e lutro. Agorazo significa comprar. Exagorazo significa retirar. E lutro significa libertar. A nossa redenção tem esses três sentidos. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos retirados do mundo. E nós somos libertados. Se, pois, o Filho Jesus Cristo nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Somos redimidos. E aí chega a última das supremacias ou superioridades de Cristo, sua exaltação. Já mencionei um pouquinho sobre isso. Assentado à direita da majestade nas alturas. Começamos a introdução. Parece facinho até, né? Mas vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas nós queremos ser capazes de comer carne, de nos alimentar de comida sólida. O livro de Hebreus fala que o alimento sólido é para o adulto, para aquele que tem discernimento. Então venham nesses domingos à noite com desejo de aprender e de comer comida espiritual. Nós somos tão privilegiados. Eu finalizei com um exemplo do Tony Evans. Coloquei no boletim para não esquecer. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos todos os direitos de Cristo. Tony Evans é um pregador muito famoso nos Estados Unidos, tem um programa de rádio. Nós tivemos o privilégio de ouvi-lo e ele contou essa mesma ilustração. Acho que ele conta muitas vezes. Mas ele é também o capelão. Estava fugindo da palavra, mas está aqui. Do Dallas Cowboys. Dallas Cowboys é um time de futebol americano. Wagner deve saber quem que é os Dallas Cowboys. Tony Romo era, né, o quarterback do Dallas Cowboys. Mas é um dos times que é dito nos Estados Unidos o mais querido. Como capelão, ele tem muitos direitos. Esses direitos são adquiridos porque ele está lá ministrando junto com os jogadores. Então, ele uma vez convidou um outro pastor amigo dele para ir a um jogo do Dallas. Aí ele falou, mas como que vai ser? Tem que chegar uma hora antes, meia hora? Falei, não, chegar bem na hora do jogo, faltando 15 minutos. Por quê? Porque você vai comigo. E indo comigo, nós vamos poder entrar com o carro e estacionar lá dentro do estádio, num lugar VIP, todo especial. Daí ele falou assim, tá tudo bem, que legal. Como que vai ser? Bom, na hora que chegamos lá, você só fala, eu estou com o Tony Evans. Aí na hora que ele chegou lá, primeira coisa foi subir num lindo elevador. Ninguém estava subindo no elevador. Tony Evans entrou, tinha um guardinha lá. Tony Evans virou, pode deixar, ele está comigo. Tratamento preferencial. Quando ele subiu naquele elevador, ele entrou no camarote especial, bem ao lado do campo esse camarote, só para presidente, só para as pessoas, as figuras de muita importância. Quem for pagar por um bilhete para assistir um jogo naquele lugar, pagaria uma soma de dinheiro enorme. Aí, rapaz, nós vamos entrar nesse camarote? Vamos. Por que você vai entrar? Porque você está comigo. Ele entrou no camarote e serviram comida. Comida, vamos agora contar do lado brasileiro, né? Filé mignon, picanha, aquela comida deliciosa. E foi servindo. Por que ele pôde? Eu vou pagar, eu não vou conseguir. Você não precisa pagar. Você está comigo. O que nós queremos aprender, finalizando? Quando nós estamos com Jesus, nós temos todos os direitos de Jesus. Amém? Tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, Ele fez por nós. Amém? Somos privilegiados, não somos? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E assim introduzimos a carta de Hebreus.
Que Deus possa abençoar esse estudo aos nossos corações. Senhor Deus, obrigado por esta noite, obrigado que nós pudemos dar início a esse estudo precioso. Pedimos que Teu Espírito, que é o autor de Hebreus, realmente aplique essas verdades ao nosso coração. Que só essas declarações sobre Jesus possa dar um ânimo muito grande ao nosso coração. E obrigado, Pai, porque nós temos todos os direitos, porque somos filhos de Deus. Somos parte da família de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.